Todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma um café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governo, mas você pode colaborar. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ele existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência e tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Quer economizar em taxas e ainda lucrar no final do ano? Então abra sua conta no Sicoob Unimais Metropolitana. Somos uma cooperativa de crédito que proporciona a melhor experiência financeira aos nossos cooperados. Oferecemos todos os produtos e serviços de banco tradicional, mas com taxas justas e atendimento voltado para suas necessidades. Aqui você não é apenas um cliente, mas sim dono da cooperativa. Visite nossa agência em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, no bairro Encruzilhada. Também estamos em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Bertioga, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Acesse sicoob.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga-nos nas redes sociais para saber mais. Faça parte de uma comunidade cooperativa que preza pela justiça financeira, sucesso coletivo e prosperidade. Sicoob Unimais Metropolitana. Há 30 anos, referência no cooperativismo de crédito na Baixada Santista e cuidando bem do seu dinheiro. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora, 9 da manhã, 10 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, agora 11 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista, pelos 4 cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quarta-feira, 30 de abril de 2025, edição de número 2108 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live de câmeras que está no ar, facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje, pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta quarta-feira recebe a jornalista Cristina, lá na tela, nossa convidada de hoje, ela que é uma jornalista que tem um canal no YouTube que fala
reflexões sobre a vida e sobre as religiões também, e trouxe aqui a Cris hoje para a gente falar um pouco sobre essa questão do legado do Papa Francisco e também do conclave, nessa discussão que gira em torno da escolha do próximo Papa, e os desdobramentos sociais, políticos, enfim. Cris, obrigado pela presença aqui no Entre Linhas. Bom dia. Bom dia, obrigada a você pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo. Muito bem. Daqui a pouco a Cris vai falar um pouco desse trabalho que ela desenvolve na internet, um pouquinho desse momento, como eu disse, a respeito primeiro da morte do Papa Francisco e da escolha do próximo líder aí da Igreja Católica, certo? Vamos antes prestar serviço para você que está saindo de casa nesta quarta-feira de manhã, ensolarada aqui na cidade de Santos. Aliás, é aquele outono, né? É a época do ano em que eu fico escondidinho aqui na câmera, né? O sol vai subindo ao longo do Entre Linhas com o passar dos minutos. Eu fico metade na sombra, metade no sol aqui, né? No outono acontece isso. No verão, já o sol tem uma outra incidência aqui na nossa janela do 31º andar do Pré-Amar Corporate, no bairro da Aparecidense, para quem vê pela internet, né, que vai acompanhar depois, quem acompanha nas ondas do rádio, lógico, não tem essa percepção. Bom, vamos lá com a informação das travessias litorâneas. Estou aqui no site do Departamento Hidroviário. Santos Guarujá, neste momento, tem 7 embarcações operando com tempo de espera de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado de Guarujá. Na Santos Vicente de Carvalho, nós temos um pop-up aqui. Temos 2 embarcações operando, com tempo de espera de 20 minutos, e na Betioga Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, 2 embarcações fazendo a travessia e por lá também a espera de 20 minutos. Da informação do sistema de imigrantes, recorrendo aqui ao Twitter X da Ecovias, condições de tráfego, última atualização, né? Então, F5, inclusive, que já faz uma hora, tem essa atualização da Ecovias. Nós temos uma mais bem que eu apertei o botão aqui. Temos na Anchieta, sentido São Paulo, congestionamento do quilômetro 13 ao 10 e do 20 ao 17. Os demais trechos, o motorista encontra boas condições para trafegar. Operação em vigor é 5x5 lá no sistema Anchieta. Às 9h14, vamos à previsão do tempo, colocando aqui a imagem panorâmica do 31º andar do Pré-Amar Corporate no bairro da Aparecida, confirmando o que eu disse há instantes, né? Temos sol por aqui, no bairro da Aparecida, e o nosso aplicativo do Weather Channel, já trazendo aqui a previsão para você se programar para o feriadão. Não tem previsão de chuva nos próximos dias, pode ter até uma chuvinha. Ontem, quando eu saí aqui da rádio, 1 minuto e meio de chuvinha muito leve, né? E parou, não precisou nem abrir o guarda-chuva. É por isso que temos aqui, inclusive, 11% de chance de chuva hoje, mas não deve chover, né? 20 graus é a temperatura no momento, é a mínima prevista para hoje, máxima de 24. Amanhã no feriado, máxima de 25. Na sexta-feira, para quem puder emendar, máxima de 26. E vai ficar nessa toada até terça-feira, no máximo 27 graus na terça-feira. As mínimas não passam dos 20 graus, tá bom? Então, um fim de semana com o feriado do Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, 1º de maio. Para quem é turista, está vindo para cá, ou para você que vai sair eventualmente, também a previsão é de quase nenhuma chuva nos próximos dias e temperatura agradável com o sol, né? Podia ser sempre assim. Não, já de temperatura. Bom, deixa eu dividir a tela aqui para começar o nosso bate-papo com a Cris. Aliás, agradecer a Cris, porque sabe aquelas coisas que acontecem na vida? Eu estava há alguns dias pensando, se eu vou levar alguém na rádio para falar sobre essa questão do Papa Francisco, mas alguém que tivesse conhecimento, profundidade para falar sobre isso, porque a gente fala muito genericamente, nós temos que acompanhar tantos e tantos assuntos, e às vezes a gente vive um tempo que todo mundo se acha especialista em tudo, né? Eu não sou especialista em tudo, não tenho essa pretensão, mas eu escuto muito e gosto de ouvir pessoas que tenham algo a acrescentar sobre os temas. E até estava conversando com a Cris ontem que, se a gente for comparar com a época em que o Papa Francisco foi indicado para ser o Papa, né, o Francisco virar o Papa, né, propriamente dito, não tinha essa repercussão, né? Hoje a gente tem meme, tem esquete de Porta dos Fundos, tem o meme lá, a abertura da Fórmula 1, os
possíveis candidatos, fora brincadeiras, né, da fumaça branca, eles estão fazendo um churrasco. Quer dizer, as pessoas elas se envolveram, e acho muito também por conta da história do filme, né, que disparou quase 300% de procura no Amazon, né, no Prime Video, eh, e cria-se no entorno disso uma uma vontade das pessoas entenderem os processos, mesmo elas não sendo católicas. E a Cris, ela tem um canal no YouTube, né, que ela trata destes temas, e tem um currículo assim, que é um espetáculo, né? Trabalhou na Bandeirantes, na Record, na Globo, no SBT, né? Acompanhou a cobertura das visitas do Bento XVI, do Francisco no Brasil, trabalhou nos núcleos de eleições da TV Globo por vários anos, produtora do SPTV, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Globo Repórter, e tem o canal Angeline no YouTube, que é voltado à disseminação da cultura do encontro e da paz. Da cultura do encontro e da paz, e a religiosidade, muito mais do que a religião, permeia muito estas discussões. Então vamos lá, depois de fazer essa apresentação toda aqui da Cris, queria ouvi-la sobre esse momento, digamos assim, percepção minha, não sei se é sua também, em geral, de como as pessoas estão interessadas no tema, mesmo aquelas que não são católicas, né? Essa escolha do novo pontífice é um fenômeno dos novos tempos ou sempre foi assim e a gente que não prestava atenção direito disso? Olha, eu não sei se a gente não prestava atenção. Na Igreja Católica, há sempre, claro, quem é que será o novo Papa. Porque o Papa, para a Igreja Católica Apostólica Romana, é o sucessor de Pedro. Agora será ele, não o sucessor de Francisco, mas o sucessor de Pedro. Pedro, segundo o Evangelho, foi o primeiro Papa. O que Jesus disse? Mas Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a Igreja Católica parte daí para poder ter Papa. E o Papa, ele é absoluto na Igreja. O que ele fala é incontestável. Por isso, por exemplo, que tem a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Ela faz praticamente tudo o que faz a romana, mas ela não segue o Papa. E hoje, no mundo, há 1.406.000.000 de católicos. E a Igreja Católica Romana, que sempre foi muito forte na Europa, ela está crescendo pela África e pela Ásia. E há uma tradição interna dentro da Igreja de que o Papa precisaria ser italiano. Então, o Bergoglio, quando ele assume em março de 2013, primeiro que ele é um jesuíta, segundo que ele é latino-americano, argentino, e ele é um Papa totalmente diferente desses quadros da Igreja, né, com tradições, tanto é que ele rompe com várias tradições. E agora, os olhos da Igreja estão voltados para a Ásia e para a África. E isso pode fazer com que não seja um italiano, né? Porque internamente o Papa Francisco ele criou muitas tradições dentro da Igreja e também muitas autonomias dentro do Vaticano. Com isso, não é necessário dizer, mas ele criou inimigos. E esses inimigos agora querem voltar ao poder. Então, não se trata tanto, sem nenhum desrespeito à Igreja Católica Romana, mas não se trata tanto de uma questão de espiritualidade, mas sim de poder, porque o Papa tem muito poder. Né? O filme escancara um pouco isso. Né? Acho que na hora que produziu o filme, ninguém imaginava que o Papa, lógico, todo mundo sabia que ele já tinha uma idade avançada, enfim, mas não imaginava que ia ser tão próximo assim. Não tem como as pessoas que viram o filme não compararem, né? Não tem. E o filme, ele é bem interessante porque ele mostra mesmo que vai buscar as coisas de outras pessoas em outras épocas na vida delas, né? Por exemplo, tem um cardeal que ele está sendo muito cotado, é um cardeal de filme, né? Ele inclusive é muito novo, ele tem 69 anos. E agora já apareceu ele num programa, ele foi cantar Imagine, de Moreno.
e pronto. Ai, a letra não condiz com a Igreja Católica. Eu, na hora, lembrei do filme, quando eles vão buscar o filho de um dos cardeais, lembra disso do Sim. filme, né? Então, você tem isso. Então, essa discussão, ela é uma discussão onde, se você conversar com um religioso, uma pessoa da Igreja Católica, vai te dizer, não, os cardeais são nomeados, são inspirados pelo Espírito Santo. Na hora, porque eles fazem mesmo muitas reflexões, ouvem as pessoas, mas o que não há no concreto? Não há um candidato. Embora você vá ter lá, são 135 eleitores, que são os cardeais, eles é, vão participar realmente 133, eles não vão aparecer. Essa vez, ele chama muita atenção, porque tem 71 países. O Papa Francisco nomeou muitos cardeais fora da Europa, então isso traz, né, muita gente de vários lugares do mundo, já é uma grande diferença, e ali eu sou candidato, está em mim faz campanha. O que tem é alguém que diz, olha, eu acho que você pode ser candidato. E aí as pessoas vão trabalhando ali, conversando com os outros. Mas há até um provérbio, um ditado, não sei, que quem entra papa no conclave volta para Deus. Então, é uma discussão que ninguém imagina. Você pode até pensar, os vaticanistas, as pessoas que estudam mais, olha, fulano tem toda a possibilidade, essa probabilidade, mas ele mesmo jamais vai dizer, eu sou candidato a papa. O último italiano foi o João Paulo I. Foi eu não sei se João Paulo I morreu ele ficou um pouquinho, né? porque fazendo essa relação de novo, Uhum. assim, há muito tempo que não tem um italiano que fala, não sei, e assim, eu repito, a gente lê alguma coisa, tem lá um italiano que é aclamado como favorito e tal, mas isso que a Cris está dizendo, que Francisco Gomes, cardeais de vários lugares diferentes, porque era uma visão dele de democratizar, de ampliar, né, de estender, né, ele podia se fechar num grupo próximo ao pensamento deles, se ele radicalizasse esse pensamento, mas não, ele ampliou, e essa diversidade que existe hoje de raças, nacionalidades, enfim, isso pode fazer diferença. Isso é um pouco do que era o Francisco. Você estava contando uma história do helicóptero aqui, agora há pouco, nos bastidores, antes de começar, que é um espetáculo. Esse é só um dos exemplos, né, de como ele enxergava. Tem muitas manchetes. O Papa Francisco só tinha US$ 100 guardados, não sei o que, em casa, ele não tinha conta no banco, ele não via televisão nem nada, né? Essa questão da simplicidade. Ele conseguiu impregnar esse tipo de pensamento. Ele tinha contas nas redes sociais, em vários idiomas. Não sei qual era o controle que ele tinha exatamente sobre aquilo, se ele editava, alguém escrevia e tal, mas em português, inclusive, ele se posicionando muitas vezes em situações muito delicadas, né? Enfim, esse legado, essas pequenas atitudes do dia a dia, como essa do helicóptero que você pode citar, e outras mais abrangentes, que o Papa sempre está lá, sempre se manifesta pela paz, quando tem uma guerra que se estende durante muito tempo, enfim. Tem aquela imagem icônica dele na pandemia, né? Na Praça de São Pedro, é isso? Ele ali sozinho, enfim. Que legado você acha que ele deixa, até pelo que você conhece, dessas atitudes dele do dia a dia? Olha, o Papa Francisco, ele foi um Papa com o pé na realidade, com o pé no chão. Quando ele assume em março de 2013 o papado, ele sabia o preço do pãozinho lá na Argentina, em Buenos Aires. Ele andava de metrô, ele andava de ônibus, ele vivia na periferia, ele conversava com as pessoas. Quando ele assume o papado, a primeira coisa que ele faz, ele volta lá para pagar a conta, que ele estava hospedado no hotel. Aí o Papa tem um helicóptero à disposição, e bem próximo a um hospital de
transplante de órgãos infantis. Então, quando o hospital precisava, ele pediu o helicóptero. O Francisco falou, não, o helicóptero fica com o hospital. Quando eu precisar, eu peço. É de quem sabe, o Francisco tinha um pulmão e meio. Ele sabe o que é saúde, ele sabe o que é depender da urgência médica, né? Então, ele teve essa atitude. O Francisco também tirou mais de 400 pedófilos da Igreja Católica. Ele não passou pano, digamos assim. Ele não, e quando ele soube que tinha bispos acobertando, ele também tirou. Entre esses, ele tirou um cardeal norte-americano, todos por pedofilia. E colocou o seguinte: vocês estão expulsos da igreja e vocês vão ser acusados pela justiça de cada país, pelo judiciário de cada país. Ele também começou a tentar colocar ordem nas finanças do Vaticano e instituiu que deve ser colocado uma espécie de um relatório onde você faz uma prestação de contas, quanto entra e quanto sai. Também tirou muitas mordomias dos cardeais. Ele foi diminuindo o salário dos cardeais. O Vaticano pagava apartamentos luxuosos, aluguel, para esses cardeais, ele também cortou. Então, ele foi fazendo grandes mudanças e deixava que as pessoas falassem. Eu brinco que Francisco era mineiro, sabe? Todo mundo comenta e eu assino ali e vou fazendo essas mudanças. Ele também deu cargos importantes a mulheres freiras dentro do Vaticano. Isso é uma coisa importante, né? A outra coisa que o Papa fez foi dizer, olha, existem os homossexuais. O que a gente faz? Põe no armário, esconde? Não. Então, se o padre quiser, ele pode dar uma bênção numa união homossexual. Ele não está dizendo que ele é a favor do casamento homossexual. Só que ele diz o seguinte: eu tenho que acolher as pessoas e não fazer com que elas saiam da igreja. Ao contrário, eu tenho que trazê-las para a igreja. Assim como fez com os refugiados, com os imigrantes. A outra coisa que ele faz também, quando ele chega e vê aquele monte de morador de rua, ele abre o Vaticano, cria uma lavanderia, tem um espaço, visita a prisão, lava os pés dos presos. Então, ele vai a um ponto onde ele imagina que Jesus iria se estivesse aqui. E ele cria o que a gente chama, o que a igreja chama de uma igreja sinodal. Sinodal é ouvir uns aos outros. E esse é um grande problema agora do próximo Papa, se ele não seguir essa linha. Porque não vale mais só a lei, a ordem do Papa. O Papa precisa ouvir as pessoas. Dá exemplo, né? Essa foi a grande abertura do Francisco, né? Porque ele faz essa abertura que se chama aí, se chama sinodal. Aliás, há quem diga que há uma tendência de um escolhido talvez um pouco mais conservador, mas não tanto. Digamos assim, se a gente fosse comparar com a política, talvez um centro-esquerda, alguma coisa assim, mas um que siga exatamente o mesmo, a mesma conduta do Francisco. Os especialistas internacionais dizem que talvez seja difícil, e até porque o mundo vive hoje, né, até pelas respostas que muitos cobram das religiões, posturas que sejam parecidas com aquelas que elas têm, né? Eles transferem, olha, eu sou conservador, eu quero ter um pastor, um padre, um palestrante, o que seja o espírita, conservador como eu, né, que pense como eu. E aí entra aquela história de, olha, se a gente não entender o mercado, entre aspas, a gente pode perder clientes para outras vertentes, né? Você acha que esse tipo de pensamento, de reflexão, isso pode interferir na escolha desse conclave do próximo Papa? Você acha que isso é uma tendência ou podemos ser surpreendidos? Olha, eu acho que a gente pode ser surpreendido, mas o que eu vejo é o seguinte: a Igreja Católica Romana, ela está entendendo que ela, mesmo ela tendo 1 bilhão
406 milhões de seguidores no mundo, ela está perdendo para os pentecostais. Os evangélicos, hoje, eles crescem no mundo inteiro, que é uma nova forma e que também é o cristianismo. Então, ou ela se abre, né, e recebe, acolhe todas as pessoas, ou ela se fecha e diz o que o Papa Bento XVI diria: não importa números, mas sim qualidade. Então, você precisa ver que tipo de qualidade de, vamos dizer, de seguidor a Igreja Católica quer. Mas o que eu vejo com o Papa Francisco é como se hoje, por exemplo, viesse alguém e dissesse assim: o cinto de segurança no trânsito está abolido, usa quem quer. Ele praticamente ele tira uma coisa que literalmente segura na estrada, no trânsito, né, para batida, é uma coisa que não volta. O centro de segurança ele está implantado, ele não vai sair. Então, as mudanças que o Papa Francisco fez, elas podem não aumentar, elas podem não ser continuadas, digamos assim, ampliadas, mas dificilmente vai ter um retrocesso, porque são marcas, são processos que o próprio Vaticano chama difíceis de serem mudados. O que precisa saber é se o próximo Papa vai ampliar esses processos ou se ele para por aí. Mas retroceder vai ser difícil. Por exemplo, ele diz: eu não quero mulher aqui na igreja. Vamos tirar as que estão nas prefeituras, no descatério, nós vamos tirar. Vai ser quase impossível. Primeiro, porque as religiosas são maioria dentro da igreja, elas são mais do que os padres. Né? Essa questão do homossexualismo, ou você acolhe os homossexuais, ou eles vão acabar indo para outra igreja. Então, você tem que entender isso. Essa questão dos imigrantes, veja bem, você olha aqueles barcos chegando com os imigrantes, aquelas pessoas famintas, fugidas da guerra, qual é o seu papel como católico? Qual é o seu papel como cristão? É essa pergunta que o Papa fazia, né, que o Papa Francisco fazia. E a outra questão que é seríssima é essa questão da pedofilia. Né? É imaginável uma pessoa falando de Deus e ser pedófilo. Não tem, né? Como eu diria, não orna, né? Não orna. Então, você tem essa questão. O que eu vejo é que assim, o Papa que vem, ele pode não ampliar as mudanças de Francisco, mas ele não vai ter como retroceder. Dessas discussões, de vez em quando aparece, né? Eu lembro, que o padre não pode casar, não sei o quê, né? As pessoas discutem essas coisas, né? Assim, conversa de botequim. O padre podia, porque tem alguns que tinham na vida, digamos, normal, entre aspas, né? E que aí depois o cara fica burro, se separa e tal, e ele vai procurar ordenação. Acontece de vez em quando, né? Uhum. Tipo Olha, é raro, mas verdade, acontece. o início da igreja, os papas casavam, os padres casavam, o papa também casava. Se você pegar todos os apóstolos que Jesus Cristo escolhe para serem seus apóstolos, só João era solteiro. Pedro, inclusive, era casado com uma mineira, né? Tô brincando, a moça que faz o papel da a esposa do Pedro na série no The Chosen é uma brasileira de Minas Gerais. Ela foi para os Estados Unidos há muito tempo, ela mal fala português agora, né? E quem está acompanhando a série nessa temporada é quando Jesus vira para Simão e fala: a partir de agora você é Pedro, e é aquilo que eu disse, né? Vai edificar a minha igreja em cima da pedra e tal. Então, isso está retratado realmente na série, né? Porque ela é mais voltada para os apóstolos do que para Jesus. E a gente precisa muito disso hoje em dia, desse audiovisual, né? Porque as pessoas não têm tempo nem paciência para ler, para se aprofundar, para estudar. E, em alguns casos, a série, até de forma educativa, serve a esse propósito, né? Então, foi bem lembrado por você. Só o João não era... Só o João era solteiro, os outros eram casados. Então, a igreja, no início, os padres casavam. Mas aí veio a história do pecado. Como que eram os primeiros? Eu vou falar aqui muito, não sou teóloga, muito. Os primeiros cristãos, ia lá e dizia: olha, eu briguei com o fulano, eu fiz isso, fiz aquilo.
Então, o que dizia o padre, o sacerdote que me atendia? Agora você vai lá e faz as pazes com o outro. Era assim, né? Você tinha que ir lá e se desculpar, se perdoar o outro e se perdoar pelo que você fez. Quando a igreja foi crescendo, vieram muitas pessoas que tinham muitas terras, muito dinheiro, que na confissão diziam, mas eu não tenho tempo, eu não posso, não sei qual era. E a igreja, então, inventou um negócio que diz o seguinte, então, eu rezo para você e você faz uma doação para a igreja. E aí os padres casavam, só que eles morriam, tinham filhos, e aí começou a briga pela distribuição de terras. Nessa briga pela distribuição, veio um papa que disse, olha, acabou essa história, agora o negócio é celibato. Então, o celibato não é um dogma da igreja. Tanto é que o Francisco começou a discutir sobre isso. Ele, inclusive, diz que na Amazônia, por exemplo, são lugares distantes, você poderia ter ali diáconos, né, praticamente um auxiliar, padre, os que os diáconos casam, fazendo tudo que um padre faz. Isso é uma abertura para a igreja. Né? A outra abertura que o Francisco dá é o seguinte, antes você casava, se você se separasse, você não mais poderia comungar na igreja. Hoje o Papa tirou isso. Não. Quem casou e vive muito bem pode voltar na igreja e comungar sem nenhum problema. O batismo não pode ser negado a ninguém. Então, ele foi fazendo coisas que vão ser bem difíceis para serem imitadas. Repito, elas podem não ser ampliadas, mas eu não vejo um retrocesso nisso. Muito bem. Aliás, durante o tempo, né, quando você fala de casamento, o pessoal ia fazer o curso do Buio, né, resolvia. Um dos noivos era católico, o outro não, ou era e não era praticante, ou não era batizado. Você não é batizado, então não pode casar na igreja, dizem alguns. Né? Mas me parece que isso também já caiu, né? Não, isso não caiu. Não, tem que ser batizado, mas nem que o cara seja batizado adulto, tem que batizar. Sim, a igreja tem, inclusive, ela prepara pessoas adultas para serem batizadas. Porque, repare, olha, se você diz, eu quero casar na igreja católica romana, eu quero casar no judaísmo, eu quero casar no islamismo, o fato de você querer casar não é um ato social, ele é um ato religioso. Então, aí, cada religião, as religiões, elas não são democráticas, elas são daquela forma. Então, se você quer seguir a religião, você precisa ser acho que não precisa fazer a primeira comunhão. Então, isso eu não sei. Eu acho que não mas, assim, mas batizado, você precisa ser batizado, você precisa ser crismado, porque o batismo, alguém te leva nos braços para ser batizado. A crisma você confirma, tudo bem, eu quero ser cristão. Né? Então, é isso. Muito bem. Vamos dar um intervalo? Vamos beber uma aguinha aqui, já voltamos para continuar esse bate-papo com a Cris Angelini, depois do intervalo. Santos FM. A dor não é anônima. Rosto, identidade, uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e cuidando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamento. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer uma vida melhor. Eu para salvar vidas. Fui eu quem combateu o pólio e fez milhões de crianças que morreram à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a levar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, assim, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora,
Temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência, não tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace em seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Quer economizar em taxas e ainda lucrar no final do ano? Então abra sua conta no Sicoob Unimais Metropolitana. Somos uma cooperativa de créditos que proporciona a melhor experiência financeira aos nossos cooperados. Oferecemos todos os produtos e serviços do banco tradicional, mas com taxas justas e atendimento voltado para suas necessidades. Aqui você não é apenas um cliente, mas sim dono da cooperativa. Visite nossa agência em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro Encruzilhada. Também estamos em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Bertioga, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga-nos nas redes sociais para saber mais. Faça parte de uma comunidade cooperativa que preza pela justiça financeira, sucesso coletivo e prosperidade. Cicobi Unimais Metropolitana. Há 30 anos, referência no cooperativismo de crédito na Baixada Santista e cuidando bem do seu dinheiro. Santos FM. Voltamos às 9h43 com entrelinhas desta quarta-feira. Amanhã não tem programa, tá? Você, é 1º de maio, é feriado, vamos dormir um pouquinho mais, mas na sexta-feira estaremos de volta, tá bom? Aqui com a Cris Angelini, jornalista, falando sobre o Papa Francisco, né, o legado que ele deixou, o momento da Igreja Católica, o conclave. Dia 7 que começa, né, o Cris? De maio. Pode demorar, não me lembro o último, 2, 3 dias? Depende muito, né? Na verdade, eles se reúnem, eles ficam fechados, eles não têm ligação com ninguém. O Papa escolhido, ele precisa ter 2/3 dos votos, que nesse aqui será 89. E eles votam cédula, eles escrevem o nome, e aí eles fazem a oração e entregam o voto. E depois é lido fulano. Se não deu um número, eles colocam o fogo, e aí sai a fumaça preta, né? Eles colocam até um corante. Isso, olha, deixa eu só pegar aqui, porque eu coloquei aqui o que vai para fazer a fumaça preta. A fumaça preta, eles colocam, ela é produzida pela queima dos votos e em conjunto com clorato de potássio, lactose, desculpa, essa é a fumaça branca. A fumaça preta é produzida com perclorato de potássio, antraceno e enxofre. É engraçado. Que coisa. Essa é a fumaça preta. E quando sai a fumaça branca, é porque vai dizer aquela frase que todo mundo diz: temos o novo Papa. E essa, então, ela é feita com clorato de potássio, lactose e colofone. Então, essa aí é a fumaça. O pessoal até brinca quando muda a técnica. Temos fumaça branca na não sei o que, é um novo técnico, o pessoal brinca com essa tradição da Igreja Católica. Eu sei que é difícil dizer, mas as pessoas sempre nutrem aquela expectativa. O dia que vai ter um Papa brasileiro, que vai ter, né? Outra briga é o Oscar, né? O Brasil nunca ganhou um Oscar, ganhou agora, né? O povo quer saber, mas acho muito difícil ter um latino-americano, um sul-americano em sequência, né? Quase impossível, né, Cris? Eu acho que sim. Nós temos 7 candidatos, são 7 cardeais. Né? Que você tem o Dom Diego Fério, que é arcebispo de São Paulo, o Dom João Braz Avis, que é arcebispo de Brasília, Dom Leonardo Steiner, que é arcebispo de Manaus,
Dom Paulo César Costa, de Brasília, Dom Jaime, que é arcebispo de Porto Alegre, Dom Lorenzo Tempeste, do Rio de Janeiro, e Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador. Esse arcebispo de Salvador, ele mora na Cúria, ele mora em Roma, e dizem que há uma possibilidade. Mas, assim, é aquela história, todo mundo entra cardeal, então todo mundo entra Papa, todo mundo sai cardeal. Então, ninguém diz, eu sou candidato, ao contrário, se você pergunta, sou eu e tal. E há também, quem diz que pode ser um Papa preto, um Papa negro, que a Igreja Católica tem um Papa negro. Então, e aí seria do lado da África. Né? E tem esse filipino que pode ser o Papa da Ásia. E tem também o italiano, que na verdade tem muita ligação com o Oriente Médio, especialmente na faixa de Gaza. Eu lá por... Que é o que foi secretário do Francisco? Não, o secretário do Francisco é o Berolini. O Berolini é considerado um cardeal moderado, que gosta do Francisco, aceita, porém ele também não ouve. Então, ele é considerado classificado. Agora, do forma, o próximo Papa, ele vai ter, eu penso que uma das funções dele é falar sobre a paz do mundo, né? Porque quem mais pode falar sobre a paz do mundo sem interesse nenhum? Ele não, né? Porque ele não pertence a país nenhum, ele não fabrica arma, ele não vende armamento, ele não tem interesse nenhum naquele país. Então, essa, né, ela realmente tem que ser uma coisa enfrentada pelos líderes religiosos em geral, não só pela Igreja Católica. O Papa Francisco foi em muitos lugares, muito pobres, para denunciar mesmo, para mostrar essa miséria no mundo, e ao mesmo tempo, você vê, ele falou quase que diariamente, mesmo no hospital, com a paróquia católica lá em Gaza, né? Ele falava por telefone. Então, foi uma pessoa muito preocupada com a paz, porque realmente, se você pensar, ninguém ganha com a guerra. A guerra é uma coisa que não faz... fabricar arma ganha, né? Você acabou de dizer. Agora, eu quero dizer assim, ninguém ganha com a guerra no sentido assim, o que fica depois da guerra? Nada, né? Porque se você pensar, a guerra, ela não combina com o mundo civilizado, não é? Como uma pessoa que se diz religiosa, independentemente tendo na mesma na conduta diária, ela se diz religiosa, ela vai no templo, vai na igreja e tal, e ela adora fomentar o ódio. Ela fala, eu detesto esse tipo de gente, eu quero que esse tipo de gente morra e tal. Por exemplo, que acha normal andar armado. Eu citei mais cedo na Jovem Pan hoje o caso do rapaz lá no ABC Paulista que estava voltando de uma festa no fim de semana, meu amigo buzinou, porque um cara estava parado no trânsito, o carro parado, ele do lado de fora discutindo com uma mulher, aí o cara buzinou para pedir passagem, o sujeito sacou uma arma, deu tiro, matou um rapaz de 29 anos, porque o outro buzinou para ele. Né? Mas se você for levantar a capivara do cara, como dizem por aí, se bobear, deve ser um daqueles que bate ponto na igreja, enfim, no culto, sei lá eu onde, né? Onde quer que seja. Enfim, não cabe na mesma frase a pessoa dizer que acredita nos ensinamentos de Cristo, achar que arma é boa na mão da polícia. Mas tem pouca. A polícia tinha que ter mais, melhor, mais equipada, receber melhor, ter melhor salário, melhor condição de vida, para que eles possam fazer o trabalho deles, que eles se arriscam sempre. Eu sempre digo aqui, a gente não pode transferir para a sociedade uma responsabilidade do Estado. A gente já faz isso na educação, na saúde, só faltava essa, não ter policiamento e eu ter que ter uma arma para me defender. A gente tem que pedir para que a polícia seja valorizada e não achar que cada um pode ter uma arma, até porque muita gente, como foi esse caso, claramente não tem equilíbrio psiquiátrico, né, para ter uma arma.
O cara estava nervoso porque estava discutindo com a mulher, com a namorada. Pô, tá nervoso? Sai dando tiro nos outros aí, matou o rapaz. Mas é por 29 isso que anos. você não pode andar armado. Pois é. Aí, por conta de uma bobagem, você vira um assassino, porque quem mata é um assassino. E aí vai parar na cadeia? Vai ficar lá quanto tempo com a nossa legislação? Os advogados vão alegar que ele tem transtorno bipolar ou que ele é esquizofrênico, porque hoje em dia está na moda também, né? O cara mata alguém, não, mas coitado, ele toma remédio, ó, arruma lá um laudo. Olha quanta tarja preta e vermelha que ele toma. Bom, se for assim, né, a gente está nesse Mas mundo. se for assim, ele não poderia nem ter tido direito de ter uma arma. Mas é uma arma de dirigir, né? O carro também é uma arma. Ô, Cris, vamos falar do seu canal no YouTube, que você abastece lá com que frequência, você faz entrevistas, faz reflexões. A gente está falando aqui do Papa, mas a Cris, ela faz um trabalho, digamos assim, ecumênico, né? A gente pode falar Um trabalho interreligioso. Você usa todo o seu conhecimento, a sua experiência como jornalista para tratar desse tema com uma luz quase filosófica também, de entendimento, sem radicalismos, mas abrindo espaço para todo mundo, porque no final das contas eu vi na proposta do teu canal é fazer com que as pessoas tenham essa cultura da paz e de uma vida melhor. E a religião tem um papel importante nisso, as religiões, a religiosidade tem um papel importante nisso. Conta um pouquinho aí desse trabalho que você desenvolve no YouTube. Olha, o YouTube, o nome do canal é canal Angeline, que é o meu sobrenome, né? Eu também tenho, claro, no Facebook, no Instagram, tenho no Spotify. O que eu faço é o seguinte, eu entrevisto líderes religiosos, estudiosos da cultura religiosa, escritores e pessoas que têm boas atitudes. Por exemplo, publiquei ontem um vídeo do Instituto Olga Costa. O Instituto em São Paulo atendem crianças especiais e tem as mães que vão levar as crianças para as terapias. Então, o que elas fizeram? Elas começaram a cuidar das mães, cuidar de quem cuida. E elas criaram um livro chamado Mães, Orgulho de Ser Quem Somos. Então, daí a gente conversa sobre essa questão da inclusão, sobre essa boa atitude, porque se você tem fé, você precisa ter boas atitudes. Se você é um cristão, você não pode andar de arma na mão, você não pode cultuar o ódio, né? Se você é um religioso, toda religião tem os seus princípios, os seus dogmas, e você precisa seguir. Então, o meu objetivo é fazer com que a pessoa entenda o que é aquela religião. Por exemplo, os muçulmanos. O que eles acreditam? Eles acreditam que acontece o que depois da morte? Em quem eles acreditam? Tem pecado? Qual é o papel da mulher dentro da igreja? E assim com os cristãos, com os evangélicos, católicos romanos, católicos brasileiros. Tem mais de 300 vídeos. Né? E também como boas atitudes. Na semana que vem, por exemplo, conversando com a Paula Gauss, que ela é uma cantora gospel. E também ela é uma conselheira, digamos, espiritual, ela chama de mentora espiritual. Então, cada semana eu vou colocando uma religião diferente. Essa moça Paula é da Sara Nossa Terra, então ela foi explicando o que é o canto do louvor. Né? Para você ter uma ideia, eu tenho um vídeo que eu sempre falo dele, mas que é muito interessante. É a religião dos extraterrestres. Então, tem um grupo de pessoas que acredita que os extraterrestres vêm e participam dos cultos deles, das celebrações deles. Tem também pessoas que acreditam nas religiões de matrizes africanas. Então, o que é o candomblé, o que é a umbanda, qual é a diferença entre os dois, o judaísmo, por exemplo, por que o judeu não come carne de porco, o espiritismo, como é que surgiu o espiritismo. Eu entrevistei agora recentemente o Oceano, que é um especialista em cinema e em espiritismo, falando sobre a novela A Viagem, que está fazendo 50 anos. Né? A novela A Viagem... A original. A original. Que eu vi a outra. Ela começou na TV Tupi e depois na Globo fez um remake em 94. Então, essa novela A Viagem,
por exemplo, ela foi um marco na questão religiosa do Brasil. O Brasil é um país que nasce católico. Quando os portugueses vêm, eles trazem a tradição católica, inclusive fazendo aquele monte de barbaridade com os indígenas. Mas, e daí, ser espírita aqui era uma coisa difícil. Os espíritas se reuniam até praticamente O escondidos. Xavier relatava que no começo, né, quando ele começou a entender o conhecimento dele, o dom dele, ele era mal visto. Aliás, no filme, né, ele mora o padre, ele conversa com o padre, ele ia na missa e tal. Então, enfim, ele sofreu muito preconceito no e essa começo. novela, ela é um marco, tanto na dramaturgia, porque só aparecia cenas de casamento na Igreja Católica, né? Santos. Então, a novela é uma novela espírita, ela é um marco. Então, o Oceano fala sobre isso. Aliás, os espíritas são hoje no Brasil o grupo de pessoas que mais faz caridade, que mais pratica caridade, é o grupo espírita no Brasil. Né? O espiritismo que nasceu na França e cresceu no Brasil. Né? Então, sabe que o Oceano me contou que não nasceu na França, eu também achava. Era por causa do Kardec. Ele começa a nascer nos Estados Unidos com duas irmãs metodistas que sofreram muito e depois vai para o Kardec para a França. Olha, tá vendo? O canal Angelina é também cultura. Não tem dúvida. Então, aí eu vou entrevistando essas pessoas, vários escritores, né? Pessoas que fazem coisas boas, pessoas que contam como é que elas chegaram ali naquele momento, gente que às vezes passou por uma dificuldade enorme e que, por exemplo, a Renata escreveu um livro que chama O Desnovelo. Ela foi adotada, ela só foi descobrir isso aos 23 anos, e aí ela vai toda se desenvolvendo para poder entender como é que ela chegou e descobriu que a mãe dela não era mãe biológica. Isso também faz parte da sua relação com o divino, da sua relação com o sagrado, como é que você lida com isso. Né? Legal, estou vendo aqui no canal, inclusive eu tenho hábito, eu já sou inscrito no canal, mas eu vou sempre lá no Em Alta, né? Um vídeo aqui de 179 mil visualizações, experiência quase morte, com Carlos Mendes, né? A tal da EQM, que muita gente que entra em coma, depois que volta do coma, geralmente perde o momento da morte depois dessa experiência, porque é impactante. E ele estava vendo aqui, descendo um pouquinho, uma entrevista com alguém das Teixunoye. É engraçado que no Brasil as pessoas elas se dizem seguidoras de algumas religiões, mas até por curiosidade, de vez em quando elas vão dar uma olhadinha em outras, né? Tem a tal expressão do espirituality, né? Que é o católico que de vez em quando passa no centro espírita perto de casa para tomar um passe, ou no centro de Umbanda, e aí eu me lembro da minha avó, mãe da minha avó de Portugal, fazendo as orações em japonês da Seishonoye. Ela faz, eu agora não vou me lembrar por que cargas d'água em algum momento na vida aqui no Brasil ela foi procurar a Seishonoye. E a gente tinha as folhinhas em casa, né, o calendário da Seishonoye, ela tinha os livros, tinha as revistinhas lá, e ela fazia as orações em japonês e tal. E a minha mãe era missa, sem problema nenhum. Então, ela ia na você missa. tem, você tem a Seishonoye, você tem a Maritária, eu também entrevistei sobre a Messiânica, né, que são religiões muito preocupadas com a ecologia, muito preocupadas com o meio ambiente e com ter um bom sentimento, como eles dizem, um bom sono. Né? E da EQM, Experiência de Quase Morte, o Carlos Mendes é aqui de Santos. E também entrevistei sobre a EQM o Dr. Edson Amâncio, que por muito tempo é um neurologista que deu aula aqui em Santos. Né? Então, ele também estuda a EQM. A EQM é impressionante. Eu fiz essa entrevista em 2020 e ainda continua tendo gente que tem EQM, que fala. É uma experiência que as pessoas ficam encantadas, né? Perdem o medo da morte, e quando elas saem, elas voltam, elas passam a ter uma vida diferente. Né? Elas começam a dar valor no que realmente é essencial. Não brincar com isso,
É bem interessante. Eu também fiquei assustada com a EQM. É impressionante como tem gente que passa por ela e, ao mesmo tempo, como tem seguidores. Né? Mas é uma experiência legal. Eu até gostaria de passar por essa experiência. Legal, não, mas não, se ninguém fica à beira da morte, mas já que lá está, né, pelo menos quando volta, tem Uhum. tem uma visão, porque muitos relatam, né, que em um túnel já encontram os parentes que já se foram, os entes queridos, e está lá, 1h11, redondinho, né? 1h11, 179 mil visualizações, 3 anos, e tem outros aqui. Como a Cris disse, tem bastante vídeo. Procure lá no YouTube, canal Angelino. Já tem até o arroba canal Angelino, é fácil de você encontrar lá no YouTube, tá bom? Vamos para o intervalo, vem aí os com a Ruth, não, nós voltamos. Até já. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. O presidente da Jaguar Land Rover, João Oliveira, disse nesta semana à CNN Brasil que até o final deste ano toda a marca Jaguar será totalmente elétrica. Depois, a Jaguar irá adicionar as outras marcas do grupo toda a transformação, porque o objetivo da empresa é até 2039 ser neutra em emissões de carbono. A Jaguar Land Rover é responsável pelo projeto, desenvolvimento, fabricação e venda de veículos das marcas Jaguar, Land Rover, Discovery e Defender. Na nossa região, no domingo, agora, dia 4, a Lagoa da Saudade, no Morro da Nova Sintra, em Santos, recebe a primeira edição da Festa Portuguesa dos Morros. O evento terá início às 13 horas, 1h da tarde, deste domingo, e contará com apresentações de grupos folclóricos, comidas típicas e muita diversão para crianças e adultos. Santos News. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. ZYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM, FM. Voltamos com a reta final do Entre Linhas desta quarta-feira, aqui com a Cris Angelini. Cris, falamos do canal, falamos bastante aí sobre o conclave, sobre o legado do Francisco, fizemos uma rápida reflexão aqui sobre os leões. Alguma outra coisa que você queira completar importante aí que eu tenha esquecido de te perguntar sobre esse momento da Igreja Católica, né? E até uma outra pergunta, você acha que isso não é que eu acho, tenho certeza, você vê que dentro da própria Igreja Católica existe um movimento, inovação carismática, né, que é uma tentativa de se equiparar aos cultos evangélicos, aquela coisa mais música, com as pessoas mais agitadas, uma coisa menos introspectiva, melhor colocar dessa forma. Então, a gente percebe que, às vezes, o que acontece numa religião pode ser copiado e adaptado por outra. Você acha que o que acontecer agora em relação ao próximo Papa, isso pode ter um reflexo, talvez, no comportamento de outras religiões, enfim, de uma forma mais geral, assim? Você acha que tem essa possibilidade?
Olha, eu não sei se tem essa possibilidade. O que eu vejo é que as igrejas, as religiões em geral, elas vão criando maneiras de atrair as pessoas. E essa questão da música, ela foi feita, a carismática, o objetivo dela é atrair a juventude, porque as religiões, elas estão ficando mais para os idosos, né? Então, eles fazem uma forma de atrair mais os jovens. E a música é uma coisa que atrai muito os jovens, né? Uma música mais contemporânea, uma música mais solta. Hoje tem versão de tudo, né? Tem até rock pesado, falando de Jesus e tal. É engraçado. Os neopentecostais usam muito a música, né? Eles chamam aí o louvor. Então, isso existe muito, tem muitas pessoas que fazem isso, tem muitas pessoas que gostam desse tipo de oração. E como tem ditado que diz que quem canta reza 2 vezes. Né? Além dos males espanta, reza 2 vezes. Quem canta seus males espanta e reza 2 vezes. E quanto à escolha do novo Papa, que venha uma pessoa, um líder, né, religioso, porque a religião que mais cresce no mundo hoje são os muçulmanos. Eles são 1 bilhão e 500 milhões de seguidores, dá 20% da nossa população. E em seguida vem os católicos com 1 bilhão e 400 milhões, que dá 17% da humanidade. Então, são religiões importantes, né? E a Igreja Católica exerce esse papel da abertura, de conversar com outras pessoas, de falar com outras pessoas. Então, é importante que essas pessoas, que o líder católico que seja escolhido agora como Papa, ele continue com essa visão de olhar o mundo como um todo, sabe? O João 23, no Vaticano II, abriu as janelas. Eu digo que o Papa Francisco escancarou as portas da Igreja. Quem sabe agora o terceiro se abre de fato para o mundo e conversa com outros líderes religiosos. Eu tenho a esperança que só haverá paz no mundo quando as religiões conversarem e se entenderem. Não ficarem se atacando, que infelizmente muitas vezes acontece. E agradeço aí o seu generoso convite, né, para falar sobre esse tema tão importante para todo mundo, na verdade. Aliás, essa é uma característica do Entre Linhas aqui. Hoje, a mídia, de uma forma geral, né? Se você quiser ter sucesso entre essas audiências, todo mundo que trabalha com isso sabe qual é a fórmula. Fácil fazer. Difícil é você tentar furar a bolha e fazer as pessoas refletirem sobre assuntos que elas ouvem dizer, mas que elas não conseguem se aprofundar, porque, infelizmente, até a internet tem muita coisa boa, mas tem muita gente que se informa, né? Então, este que é um programa tradicional do rádio, né? Bebeu nas fontes lá do AM antigo, estamos no FM, né? Nos antigos programas de rádio, trazer pautas assim de vez em quando para que a gente possa aproveitar o momento, que é propício, mas também propor esse tipo de reflexão. Acho que a Cris diz agora no fim, né? E ela disse do cardiólogo a IMED, a gente tem que entender que se não houver um entendimento, o mundo é um só. As fronteiras, elas são, entre os países, elas são imaginárias. Eventualmente tem lá um muro, tem lá um rio, tem lá um mar que separa, mas o mundo ele é um só. Se a gente não entender que no médio prazo a gente precisa ter esse entendimento para tantos e tantos assuntos, inclusive sobre o meio ambiente, que talvez seja o que mais nos preocupe hoje, inclusive na questão da fome no mundo, se não houver esse entendimento de grandes líderes que podem encaminhar as pessoas para o bom caminho, se eles não entenderem isso, o mundo vai ficar cada vez mais difícil. Por isso que eu acho que a gente dá uma contribuição pequenininha nesse processo, nessa discussão, mas da nossa parte. Obrigado, Cris, pela vinda ao Entre Linhas. Boa sorte aí na sequência do seu trabalho, no canal especialmente, e quando puder, volte aqui ao programa. Muito obrigada. E só lembrando, uma das encíclicas que mais chamou a atenção do Papa Francisco foi a casa comum. O meio ambiente é a nossa casa, né? O nosso mundo, por isso a gente tem que cuidar dele. Agradeço o seu convite, muito obrigada. Eu que agradeço a vida da Cris Angelina, que é o Entre Linhas. Se a gente cuida da nossa casa, né? Banheiro, torneira, janela, porta e tal, a casa mais ampla é o planeta, né? Temos que cuidar dele. Tá certo? 10h11.
11, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva, e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje, pelo Vox News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. 11 da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão, e às 5 da tarde chega por aqui nos 92.5, edição do Jornal em Foco, parceria também da Santos FM com o Vox News, apresentação do professor Fernando de Maria. Como eu disse, nesta quinta-feira, feriado, vamos descansar. Na sexta-feira estaremos de volta por aqui a partir das 9 da manhã. Obrigado a todos pela audiência, um bom feriado e até sexta-feira. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. Quer economizar em taxas e ainda lucrar no final do ano? Então abra sua conta no Cicobi Unimais Metropolitana. Somos uma cooperativa de crédito que proporciona a melhor experiência financeira aos nossos cooperados. Oferecemos todos os produtos e serviços do banco tradicional, mas com taxas justas e atendimento voltado para suas necessidades. Aqui você não é apenas um cliente, mas sim dono da cooperativa. Visite nossa agência em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro Encruzilhada. Também estamos em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Bertioga, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga-nos nas redes sociais para saber mais. Faça parte de uma comunidade cooperativa que preza pela justiça financeira, sucesso coletivo e prosperidade. Cicobi Unimais Metropolitana. Há 30 anos, referência no cooperativismo de crédito na Baixada Santista e cuidando bem do seu dinheiro. Santos FM.